Jornal da Manhã, Unifev. 8h26. Quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva e receber o professor Ricardo Martins aqui, claro, no nosso quadro que é sucesso, Saúde em Dia. Professor Ricardo, sempre bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo Flávia. bem? Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia aos nossos ouvintes e nossos telespectadores. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Dezembro Laranja de proteção à pele para evitar o câncer de pele, e a gente fez um desafio para o professor trazer mitos e verdades do protetor solar, que todo mundo tem dúvida sobre como passar, qual é o melhor, e dá tempo ainda de participar, né, Meg? Mandar a pergunta. Isso mesmo, mande a sua pergunta, a sua dúvida. O WhatsApp é o 98806-0913 ou através da nossa live, lá no comentário, você participa com a gente também. Bora lá, professor, que eu preparei uma lista aqui de dúvidas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. Porque a gente sempre fica, né, naquela dúvida de como escolher, como passar, qual a hora certa. Primeira dúvida, passar filtro solar com a pele molhada. Tô na piscina, tô no mar, já saio, repasso aquele protetor solar. Isso diminui a proteção, mito ou verdade? Diminui sim, então é verdade. O que acontece? A pele, quando ela... Bom, primeiro eu faço a proteção, de preferência 30 minutos antes de entrar nessa água. Esse é o primeiro passo. Outra coisa, se a minha pele está muito suada, eu também não recomendo a aplicação, porque a pele muito suada vai acabar diluindo aquele filtro. E é muito comum, a gente vê muitas pessoas... Vira uma melequeira. Vira uma melequeira. Então, pele seca, passa o filtro solar, 30 minutos eu posso me divertir. Mas vamos imaginar que eu estou na praia, aquelas ondas, aquele movimento dentro da água, né, e as ondas agitadas, eu começo a retirar naturalmente a proteção. Ou mesmo na piscina, se eu estou brincando, se eu estou num parque aquático, então é necessário que a cada saída eu faça uma observação, se enxugue e reaplique. Perfeito. Isso seria o ideal. Mas podemos cumprir aquela regra básica. 2 horas após a aplicação, eu já naturalmente faço um despertador ligar na minha mente, né? Ou a minha mamãe me lembra, e eu tenho então que novamente reaplicar, com a pele seca e reaplicar. Então essas são as dicas que são fundamentadas dentro já de um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E essa mesma sociedade, ela tem nos advertido uma coisa. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, apenas 2% da população brasileira, 2%, é muito pouco, usava filtro solar. Aí nós falamos, vamos intensificar muitas atividades. Isso foi crescente, mas sabe quanto nós estamos agora? No máximo, mas chutando alto, 12%. Pouca coisa ainda, hein, professor? Entende? Então, é interessante que isso seja replicado nas escolas, né? Em instituições, em associações, porque o filtro solar ele vai realmente proteger a nossa pele contra muitos males que a gente vai falar um pouquinho lá para frente. Professor, e o filtro solar com cor, que inclusive é o que eu estou usando, protege mais a pele do que o comum? Ele sozinho tem uma importância, desde que o fator de proteção esteja alinhado também com a característica da pele. Sim. E o tempo que eu vou ficar exposto. Mas vamos lá. Essa é uma novidade de mercado. Sim. Né? É prático. É prático, né? Você pode utilizar como em substituição daquela base, né, que as mulheres usam, mesmo. né? Isso só que tem uma paleta de cores ainda não é tão intensa. Então, o nosso ouvinte, telespectador que não utilizou isso, tente ir nessas lojas, né? Existem as assistentes, existem aquelas pessoas que são tecnicamente adaptadas para encontrar a melhor cor com a sua pele. Então, isso é uma coisa importante. E o fator de proteção também é importante, que então esse protetor, né, associado à cor, venha também com aquelas necessidades que nós falamos antes. Sim. Se eu estou no ambiente fechado, pelo menos 30. Certo. Se eu estou num ambiente aberto,
eu vou ter que tomar esse cuidado. Se a minha pele é muito branquinha, pelo menos o fator protetor 50. Sim. Então são essas variações que ainda o mercado não está nos dando. Mas, respondendo a tua pergunta, é interessante. Os pigmentos da coloração que essa base dá, ela é um protetor extra. Então, assim, vale a pena, e é verdade que esses elementos hoje nos ajudam bastante. Gostei. Professor, mito ou verdade? Não é necessário passar o protetor solar em dia nublado? Nossa, é um mito enorme. Não tô vendo sol, professor. Enorme. E aí? Olha, vamos imaginar aquele tempo bem nubladão, tá certo? Não com as nuvens escuras, né, roxas, pretas, não. Vamos lembrar daquele básico. Aquele dia nubladinho. As que a gente nuvens, não viu elas o sol. vão diminuir apenas 20% só da incidência dos raios ultravioleta. E os outros 80% vão continuar incidindo. Então, assim, a luz que nós não vemos não é a luz que gera o problema. É o ultravioleta que nós não vemos, mas nós sentimos. Então, o ultravioleta, tanto B quanto o ultravioleta A, continua a sua incidência mesmo no tempo nublado. E essa incidência, 80% dela, é muito perigosa. Então, aquelas nuvens apenas mascaram que existe uma proteção, e na verdade não existe. Então, nossos ouvintes, apenas 20% há como proteção pelas nuvens, mas 80% não. Então ainda é necessário fazer a proteção ou com o filtro solar, mas aquelas proteções básicas que a gente fala, os bonés, os chapéus, as sombrinhas, os guarda-sóis, isso tudo ainda continua na regra mesmo em tempo nublado. O senhor até falou que a luz no ambiente fechado também, a gente tem que passar protetor solar. A gente achava que era só no sol, só na luz natural, mas luz do celular também, professor? Aqui existe uma luz chamada luz azul. Então quem usa computador, tablet e celular também recebe essa incidência do que é chamado de luz azul. Essa luz azul nos prende ao celular. Já viu aqueles jovens, aquelas pessoas que hoje estão grudadas com a cara no celular? A luz, ela faz um estímulo neurosensorial e ela libera um hormônio chamado dopamina. Esse hormônio é da felicidade. Então, eu estou com o celular, normalmente eu estou feliz. Tô lá procurando e tem memes gente na hoje internet. que fica horas. Então, aquela luz, ela tem uma incidência nos olhos, que não é bom, pode realmente provocar algum problema nos olhos, mas na pele também, principalmente na face. Caramba. A luz azul, ela aumenta o risco de envelhecimento. Não existe nenhuma coisa que comprove que ela gere câncer de pele, mas ela vai gerar o melasma, sabe aquela manchinha da pele que as mulheres têm, é muito comum depois da gestação, por exemplo? Aquele melasma pode aparecer pelo uso da luz azul do celular. Ou o envelhecimento da pele, porque tanto a luz azul como o celular, como essa aqui, ó, da luz fluorescente, ela gera um envelhecimento também quando ela for utilizada constantemente. Nós hoje, então, para a economia, né, nós usamos muito essa luz. Então é importante, e principalmente as mulheres mais claras, olhos azuis ou verdes, né? Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. Professor, e o protetor solar, ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce? Muito, muito. Vamos entender duas coisas. Nossos ouvintes, a semana passada, que estão atentos, devem ter lembrado. Existem dois ultravioletas, aqueles raios ultravioletas que o Sol nos fornece. O UVB e o UVA. O UVB, ele vai ser incidido na pele. Então, o UVB, ele é o que causa a queimadura, aquela vermelhidão, e que gera o envelhecimento. O UVA, ele penetra mais profundamente. Aí ele pode atingir o DNA da célula, que é o UVA que gera o câncer de pele. Então, o filtro solar protege os... Tanto é que o filtro solar precisa estar claro lá que ele faz a proteção UVA e UVB. Perfeito. Se não tiver, não adquira aquele produto. Não utilize aquele produto. Então, o filtro solar protege sobre a incidência, é uma barreira mecânica sobre a incidência desses dois raios ultravioleta. E existe ainda, eu não sei se o nosso ouvinte conhece, mas existe o UVC. Nunca ouvi falar, que é o raio professor. ultravioleta C.
que é combatido por aquela camada de ozônio que nós temos na atmosfera. Então é muito raro ele chegar. Lembra aquela história de proteger a camada de ozônio, né? E isso é real. Isso tem que ser realmente fortalecido para que essa camada não seja perdida. Porque a partir do que ela for perdida, os raios UVC vai incidir sobre nós. Caramba. Então, toda essa questão de preservação do meio ambiente, evitar, né, na medida do possível, aqueles aerossóis que tem já algum gás que também interfere nisso, né? Então, a gente também tem que se proteger. Hoje não precisamos ficar preocupados. Mas o UVA e o UVB, Meg, tem que ser protegido pelo filtro solar, sim. Okay. Muito bom. Professor, reaplicar o protetor solar tem que ser de quanto em quanto tempo? Conta pra gente. Olha, tudo depende do fator de proteção que eu estou. Vamos entender que, na média, 2 horas é um tempo interessante. Se eu estou num ambiente fechado, eu posso fazer isso de manhã e posso fazer isso à tarde. Tá. Então eu posso até ficar 4 horas com esse fator de proteção quando eu estou no ambiente fechado. Mas estou no ambiente aberto a cada 2 horas. Agora, existe uma regrinha que o nosso telespectador precisa entender. O que é o fator protetor 15, ou 30, ou 50, ou 70? Na verdade, o que nós temos que fazer uma conta? Quanto tempo o meu organismo leva, a minha pele leva para ficar vermelha quando eu estou exposto ao sol? Na média do brasileiro, 10 minutos. Se eu estou exposto ao sol e fico sem o protetor, a minha pele já fica avermelhada com 10 minutos. Você já fez essa experiência? Não. Quanto tempo sua pele... Porque as peles mais claras ficam... Saí ali já tô vermelha. 5 minutinhos elas já ficam vermelhinhas. Né? As peles mais escuras um pouquinho mais demora um pouquinho mais pela quantidade e qualidade da melanina. Nós já explicamos isso para os nossos, que é uma barreira maravilhosa. Então nós temos que pensar assim, o fator protetor 15, ele me dá 15 vezes mais tempo de proteção. O fator protetor 30 me dá 30 vezes mais tempo de proteção. Então a gente faz uma continha assim. Se a cada 10 minutos eu tenho um risco de queimadura, se eu uso o fator protetor 30 vezes 10, eu vou ter 300 minutos de proteção. Mais ou menos umas 3 horas. Se eu tenho o fator protetor 50 vezes 10, 500 minutos de proteção. Eu estou aí numa faixa de 5 horas de proteção. Se eu uso um fator protetor 60 vezes 10, eu tenho 600 minutos de proteção. Então, 600 minutos, quase 6 horas. Então, a gente tem que fazer essa continha. Quando eu estou lá na frente da prateleira, fator protetor 50. Então, se em 10 minutos eu tenho esse risco, eu vou usar ele, vou multiplicar pelos 50, eu vou ter 500 minutos de proteção. Legal. Então, quanto mais clara a pele, maior o fator de proteção que a gente tem para garantir. Para garantir, exatamente. Agora, professor, você falou da regrinha de 2 em 2 horas. Ok, mas vamos lembrar, se eu estou com um fator muito baixo, né, o caso, por exemplo, do 15 ou do 30, nós temos que tomar esse cuidado de manter a atenção sobre alguma vermelhidão, porque às vezes a minha pele, ela pode estar com alguma falta de proteção de minerais. Sabia disso? Não. Por exemplo, vitamina D. Às vezes nós estamos com uma baixa de vitamina D. E é fundamental nós ingerirmos vitamina D através das frutas, através dos legumes, através inclusive de suplementação. E aí eu posso ficar mais protegido e potencializar o filtro solar. Olha! Isso é muito interessante. Muito bom. Então, o fator protetor básico para o brasileiro, 30 no ambiente fechado, 50 no ambiente externo. Mas peles mais claras, 70. Então eu tenho 70 vezes menos chances de ser queimado pelo sol. Essa é a regrinha importante. Professor, temos participação aqui do Carlos Galvão. Ele falou que sobre a luz, aquela de LED mais moderna é menos prejudicial que essa aqui? Isso, muito bem, Carlos, menos. E tanto é que ela é muito estimulada para que ela fique no ambiente externo, por exemplo, das cidades, né? Mas nós também, inclusive na fisioterapia, nós temos equipamentos hoje que emite laser e a luz de LED, porque ela não gera nenhum prejuízo, diferentemente daquelas
câmaras de bronzeamento artificial. Que é um alerta, Que elas né, não professor? usam as luzes de LED, elas não utilizam essas luzes que geram proteção. Elas geram a incidência de raios ultravioletas com muito menor aspecto de malignidade, vamos falar assim. Mas as pessoas que fazem uso constante delas correm o risco 30 vezes mais de ter o estímulo do câncer de pele. Elas vão ficando bronzeadas porque a melanina era estimulada. Ok, até aí tá tudo certo, tem um fator aí, inclusive protetor. Mas se eu faço isso muitas vezes, eu corro o risco de estimular o câncer de pele. Então, isso não somos nós que estamos falando. É a Sociedade Brasileira de Dermatologia que ela deixa muito claro, inclusive no seu site de capa. Tomem cuidado com esses bronzeadores artificiais quando usados de forma constante e corriqueira. Isso realmente é um risco muito grande. Muito bom, recado tá dado para todo mundo agora tirar suas dúvidas e colocar o protetor solar como item básico, Sim. né, professor? Tem que ter. Você usa maquiagem com Todo protetor? dia, todo dia. Uso protetor, a maquiagem com protetor. Aqui, meu bem, tem muitas camadas. Muitas camadas, isso. Então nós vamos orientar os nossos telespectadores. Isso é ótimo, porque é uma duplicidade de proteção. Um não atrapalha o outro, pelo contrário, ajuda, né? E você sabe que a maquiagem, ela faz a pele ficar mais uniforme. Sim. Então, você, às vezes, pela passagem do protetor solar, às vezes você não fica uniforme. Eu já vi várias vezes a pessoa fica aqui na orelha queimadona. Verdade. Aqui no pescoço. Verdade. Você vê, inclusive, a marca dos dedos, né? Mas, É verdade. então, a maquiagem, você já fica na frente de um espelho, você quer que fique uniforme, então você acaba tendo um pouquinho mais de cuidado. Então, usando filtro solar de qualquer natureza, ou base, como a Meg está usando, ou um filtro solar comum, você pode utilizar a maquiagem. E o make hoje veio com muitas substâncias com protetoras, tecnologia, muito. Né? Esses biomarcadores e bioprotetores, eles são mais outra barreira. Então, quando você está maquiada, bela, formosa, mesmo a luz ou o sol já tem, então, a menor infiltração desse sol ou desses raios ultravioletas pela maquiagem. Pronto, Então, além mais das um mulheres motivo ficarem pra mais ficar linda, maquiada, bonitas, professor. claro, ficarem mais bonitas, atraentes, ainda tem o fator de proteção aí duplicado. Adorei! Obrigada, professor, pela participação. Sempre uma aula Eu aqui que com a agradeço, gente. eu que agradeço. E semana que vem nós vamos falar a finalização, né? Porque já vem as férias. Nós vamos falar sobre refluxo gastroesofágico. Eita! Sabe por quê? Essas festas, né? A gente vai começar a comer muito, Isso! passar mal. Então, como tomar cuidado com isso e proteger o nosso estômago? Boa, boa. Muito obrigado, gente. Grande abraço. Obrigada, professor. Jornal da Manhã, Unifev. 8h44, falando ainda de saúde, de oportunidade para você que quer começar 2024 investindo no seu futuro em educação. A Unifev está com inscrições abertas para o vestibular 2024 e entre os cursos disponíveis, o de Educação Física. Confira os detalhes. Vestibular 2024